Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Esse daqui é o projeto que eu vou te ensinar hoje com todo o passo a passo detalhado. Então presta atenção em todos esses detalhes para depois você realizar o seu projeto, a sua peça, usando a sua criatividade. É um banco feito com apenas 3 peças de madeira encaixadas, ok? No final da aula, inclusive, eu vou te mostrar uma outra versão bastante semelhante para complementar a informação para você. Vamos lá! O ponto de partida desse projeto é justamente ter as peças cortadas, as peças brutas, para desenharmos o formato do banco em cada uma delas e depois fazer os recortes. Então eu tenho aqui na bancada o assento, que é uma peça de 30 por 30, onde eu vou cortar algumas pontas, e tenho as duas peças de baixo, que é a estrutura do banco, que são duas peças de 35 por 72 centímetros. Então agora eu vou começar o desenho nessa parte de baixo, para a gente poder então recortar as duas peças para poder encaixá-las. O ponto de partida é fazer uma linha central no meio das duas peças de 35 de largura. Então eu tenho uma linha a 17,5 de cada lado aqui da madeira. Esse é o ponto de partida para fazer todo o resto na peça. Agora eu tenho justamente a parte do encaixe, que é a largura de um MDF, 15 milímetros. Então eu vou posicionar aqui um MDF bem no meio da linha para eu criar esse canal que nós vamos abrir fazendo o encaixe meia madeira. Então eu vou usar o MDF para fazer a marcação das duas linhas para criar esse canal. Essa projeção, onde eu vou ter o recorte do encaixe, é 20 centímetros e depois na outra peça mais 20 centímetros. Então eu também já vou marcar isso. Isso é o segredo da peça para que ela dê certo. Agora eu vou, como eu fiz a marcação dos dois lados, que é a espessura do MDF, eu vou fazer então a marcação riscando, né, unindo essas linhas para criar esse canal que vai ser cortado. Fiz a marcação de 20 em 20 para saber exatamente aí o que precisa ser cortado. Já vou aproveitar, já vou deixar outra peça marcada também. A marcação ela tem que ser bastante precisa. Então, para que eu não me perca, esta parte vai sair nesta peça. E nesta peça é o contrário, é a parte de baixo. Agora na parte de cima, aqui em cima, eu tenho 23 centímetros, 11 centímetros e meio para cada lado. Vou usar aqui o esquadro combinado para eu ter assim uma perfeição aí na hora de marcar. 11,5.
Então eu vou posicionar aqui um pedacinho de madeira alinhado no centro, na linha do centro, encosto aqui o esquadro e faço o risco no anteparo do esquadro. Repito isso do outro lado. Então a parte de cima eu tenho aqui 23 centímetros. Isso, 23 centímetros, sendo que é 11,5 para cada lado do eixo da peça. O esquadro combinado ou uma reguinha que você coloque um pedacinho de madeira travando a medida, facilita você repetir a mesma medida várias vezes e não ficar brigando com os milímetros, né, na hora de fazer a marcação. Conferindo aqui, 23 centímetros. Para você, se você não tem o esquadro combinado, não tem problema. Você pode fazer isso daqui, olha, você pega uma régua metálica e cria um toquinho, onde você passa a régua no meio do toquinho, faz um pequeno rebaixo no meio dois toquinhos separados, faz um rebaixo na espessura da régua e depois você cola. Então põe um parafuso, ou aqui como eu fiz nessa outra, eu fiz o rebaixo, colei 2 pecinhas de MDF, aqui eu passo a régua e eu aperto aqui com um sargento. Grampo. Aí o grampo trava o toquinho, assim, olha. Tem que ser o rasgo no meio, né? O rebaixo tem que ser bem justo. E aí você tem então a medida marcada, né? Sem se movimentar. Aí você alinha essa parte em alguma situação que você está medindo e risca na outra. Isso são dicas que eu estou te dando para você fazer marcações e medições. Instrumentos bastante simples para fazer as suas marcações com precisão. Agora eu tenho aqui, mais ou menos aqui, eu tenho uma distância de 15 centímetros, que é quando a parte de cima aqui do banco ela afunila. Então eu vou criar aqui 2 linhas de 15 centímetros. Na realidade eu tenho 15 centímetros, eu tenho esse chanfro, ele vai ter 15 centímetros de altura. Então eu vou marcar aqui 15 centímetros no meu esquadro e vou fazer uma marcação de cima para baixo. É importante você ter um esquadro, né? O esquadro ele é bastante útil na hora de fazer as marcações, desde que as suas peças estejam esquadrejadas, então estejam todas com o ângulo certo. Então, aqui é a primeira, o final da minha inclinação desse corte. Então, estou marcando aqui 15 centímetros da parte de cima para baixo. Repetindo na outra madeira. Agora, eu tenho exatamente aqui no meio 15 centímetros, então de 23 ela vai afunilar para 15 no meio. Então, é isso que eu vou marcar agora. Eu vou colocar aqui 7,5 no esquadro combinado para marcar 7,5 de cada lado. Repito aquela estratégia, coloco aqui um pedacinho de MDF alinhado, reto,
em cima da linha central, encosto aqui o esquadro combinado e risco. Faço exatamente igual ao outro lado, pro outro lado. Conferindo para ver se eu tenho 15 centímetros aqui no meio. Exatamente 15 centímetros. Então o primeiro traço que eu posso fazer aqui do desenho do nosso banco é fechando essas duas linhas aqui. Aqui. E aqui. Esse pescoço ele vai ter 12 centímetros de altura. Então, eu vou marcar este alinhamento aqui. Vou marcar aqui para baixo. E vou repetir aqui na parte de baixo. Crio essa linha paralela aqui. E aqui eu tenho o pescoço, 23 em cima, a funila para 15 no meio. Aqui eu vou ter 12 centímetros. Como todas essas outras medidas são repetitivas, eu vou focar o trabalho nesta peça e depois eu repito na outra. Então agora eu tenho aqui 12 centímetros. Vou posicionar aqui o MDF, encosto o esquadro e risco aqui. Agora eu saio com uma diagonal daqui até a parte, o cantinho aqui, dos dois lados. E aí a peça já está nascendo. Então eu saio daqui e venho aqui embaixo no canto. É um desenho bastante fácil de fazer, é só seguir direitinho as medidas. E tá aí. Agora eu preciso marcar aqui embaixo 4,5 centímetros, que é o que vai ser o pé, o que vai encostar no chão. Então, de novo, eu marco aqui no meu esquadro combinado, 4,5 centímetros. E vou unir esses 4,5 centímetros, eu vou unir aqui no meu rasgo, na minha canaleta do meio. Vou unir justamente na pontinha de cada lado do canal que nós temos no meio. Conferindo, daqui até aqui embaixo eu tenho que ter 45 centímetros, perfeito. Aqui entra 4,5 centímetros de cada lado. Tá perfeito. Então, tenho essas duas diagonais aqui que abrem aqui um pouco, ela encorpa.
E é isso. O desenho está pronto para ser cortado. Olha que legal. Agora eu vou repetir exatamente igual na outra peça para começarmos então os cortes. As duas peças da base do banco estão prontas para serem cortadas. Repeti o desenho na outra e agora eu fiz uma marcação aqui no assento, marcando 6 centímetros das pontas para dentro dos dois lados, e eu vou fazer então um chanfro e eu vou ficar então com laterais de 18 centímetros as partes maiores. De 30 vai cair para 18, ou seja, ele vai ficar facetado. Então, vou fazer o fechamento dessas linhas e aí a gente vai, antes de fazer o corte com a tico-tico, eu vou te mostrar, vou te ensinar a fazer um gabarito para você usar com a sua tico-tico e você fazer cortes alinhados. Recuei aqui das pontas para dentro 6 centímetros, então vai sobrar 18 aqui, nos 4 lados. Como fazer uma guia para sua serra tico-tico? Eu registrei aqui no meu esquadro combinado a medida da lateral da base até a lateral da lâmina. E no caso dessa máquina é igualzinho dos dois lados. Agora eu vou colar. Aqui eu tenho um pedaço de MDF de 6 milímetros, vou colar uma tirinha afastada aqui da borda exatamente essa medida. Então, quando eu for usar esse gabarito, eu simplesmente faço o meu risco de marcação, posiciono essa parte do gabarito e aqui é exatamente onde a lâmina vai passar, encostado aqui. E a base vai estar encostada nessa tirinha aqui por cima. Assim. Então, vamos à colagem. Só para eu ter uma referência aqui, eu vou fazer um risco de lápis para passar a cola. Adesivo instantâneo para colar uma superfície sobre a outra. Agora a ação tem que ser rápida, porque o adesivo instantâneo seca rápido. Então eu vou posicionar aqui na linha que eu fiz e vou corrigir aqui o posicionamento com o esquadro. Confira várias vezes. E agora eu vou apertar esse conjunto com os grampos. Quando você colocar o grampo, confere de novo. Perfeito. Agora eu vou colocar mais alguns grampos para ajudar aqui na prensagem.
Perfeito.